obrigada, né, pelo convite. Eu fico bastante feliz de ser convidada a contribuir com profissionais que atuam, né, na mesma área que eu também. Eu também atuo como psicoterapia e fico contente assim de poder contribuir, discutir um pouco com esse tema, né? E aí a gente conversou de primeiro como falar um pouco da avaliação de risco, né? De quando encaminhar, para onde encaminhar, de como funcionam as emergências também, um pouquinho aqui de Porto Alegre, né? Não sei se todo mundo, a maioria é daqui, mas tem gente de fora, a Isabela tinha me falado, né? Então eu vou dar um parâmetro geral, assim, meio pincelado aqui como funciona, e aí depois não sei em cada cidade como é que é, né? Mas sobre o risco, né? Primeiramente a gente precisa, né, avaliar o risco de suicídio, de agressão, de heteroagressividade, né, de um paciente, e como é que ele se desenvolve, né? Porque muitas vezes o paciente não vai nos contar, né, se ele quer morrer ou se ele é, desistiu de viver. Isso vai aparecer de uma forma mais sutil. E aí a gente precisa aprender a escutar, né? E isso de escutar também vem com o tempo e conforme a gente vai praticando essa escuta com o paciente, né? Aqui eu tentei fazer dois exemplos, né? De um possível jeito que o paciente nos traz, que às vezes eu penso que seria melhor não estar aqui. Com essa fala, é bem diferente do que, por exemplo, eu já sei como é que eu faria. Então, na primeira, o paciente ele não está muito direcionado, a intensidade não está alta, digamos assim, e ele não tem um desejo mais concreto sobre o morrer, né? E na segunda, sim, aqui ele parece já com um plano, né? E aqui a gente poderia entrar mais a fundo, né? Explorar, mas como é que seria, por que seria, né? Então, a nossa escuta aqui poderia ir direcionando para que o paciente nos falasse mais e a gente escutasse mais a forma dele, né? Porque aqui começa a ter mais riscos, né? De vida mesmo para ele, né? E aí também avaliar o nível de agressividade, né? De se essa agressividade é autodirecionada, né, para ele mesmo, ou se é para outra pessoa, né? Porque se tiver riscos de agressividade para terceiros, a gente também, sim, é bom encaminhar, né, para uma avaliação de emergência ou chamar algum familiar, né, fazer alguma coisa de maneira mais ativa por esse paciente, né? Aqui um outro exemplo seria quando que o discurso do paciente para de ser só um discurso e começa a ser em atuações também, né? Às vezes ele não vai falar de um risco, de uma vontade de morrer, mas ele vai tentar nos dizer que está desesperado. Não falando assim, né? Estou desesperado. Às vezes ele vai nos contar que usou substância, ou teve comportamento de risco, ou se automutilou, né? Se machucou. Então, nesses casos, é um jeito de nos contar que ele está apavorado sem saber o que fazer, né? Porque aí a morte ou autolesão, nesse caso, seria como uma tentativa de aliviar o sofrimento dele, né? E é o jeito dele conseguir nos contar, né? Então a gente precisa ir entendendo ou tentando entender, né, que isso também é um risco, né? Que isso precisa de um auxílio a mais, às vezes, do que a escuta, às vezes ser direcionado, ou um suporte maior, porque às vezes só a gente, né, como terapeuta, não dá conta de ajudar para que aquele momento precisa, né? Às vezes a gente tem que chamar um familiar, orientar o paciente que só o nosso tratamento fica pouco, né, para conseguir ajudá-lo realmente, né? A gente precisa de mais. E o mais nesse caso, poderia ser uma outra pessoa, uma instituição, né, uma internação domiciliar. Aí não, o paciente às vezes fica assustado, né, quando a gente fala sobre encaminhar ele para uma avaliação de emergência, mas também o nosso papel é tranquilizar que não necessariamente ele vai ser internado, né? Às vezes ele vai receber um suporte a mais
que a gente não está conseguindo lidar naquele momento. Outra coisa, para a gente conseguir tentar examinar, né, junto ao paciente, é sobre a impulsividade que ele está tendo ou tem risco de ter e falhas na simbolização, né? Se o paciente está mais concreto ou mais rígido, né, no próprio discurso, no próprio pensamento, e está demonstrando risco de ter um ato mais impulsivo, isso aumenta o risco até de suicídio ou de autolesão também, porque ele pode ter alguma situação de quebra, né, da realidade e fazer algo contra si. E aí lembrar de perguntar sempre, né, sobre o uso de substância. Substância aqui, qualquer uma, né, principalmente álcool e maconha, né, que são os mais utilizados, eles servem como um facilitador para diminuir o freio, né? Se, vamos por sem uso de nada, o paciente consegue se controlar, mesmo às vezes querendo fazer algo contra si, quando ele está sob efeito de algumas substâncias, esse controle não existe, ou passa a ser muito reduzido, e aí ele vai ter um risco muito mais aumentado, né? A gente tentar avaliar também a rede de apoio e o laço social. A rede de apoio, no caso, em alguns casos pode ser a família, em outros amigos, vínculos mais próximos, filhos também como um suporte, por exemplo. Às vezes um pai ou uma mãe que vai falar assim, eu gostaria, eu preferiria morrer, mas eu tenho filhos pequenos e não posso fazer isso, porque eles precisam de mim. Então, é um exemplo que a gente acaba vendo na prática como um fator de proteção, né? Então, ela pode até ter o desejo, essa pessoa, né, de querer isso, mas o risco acaba sendo menor nesse caso, porque ela reconhece que não é bom morrer, para outra pessoa não é bom. Quando a pessoa perde esse laço da rede de apoio, por exemplo, trazendo um exemplo assim, eu só atrapalho a minha família, eu sou um peso para eles e realmente para eles seria melhor que eu morresse, é completamente diferente. É ao contrário, não tem rede de apoio nesse caso e não tem fator de proteção também. Então, a proteção dele acaba sendo mais a gente mesmo. E a gente de ir atrás de conseguir outras redes de apoio também, né? Para não nos sobrecarregar também, né? Porque conseguir evitar tudo a gente não consegue, mas a gente faz o possível, né? E outro grau, assim, para a gente avaliar o que é bem importante nas estatísticas é que tentativas prévias, né, aquela de repetição mesmo, é fator de risco para uma nova tentativa de suicídio. Então, sempre questionar, né, se isso já aconteceu alguma vez, que jeito que aconteceu da última vez, quanto tempo faz, né, que aconteceu, seja um episódio de agressividade, uma tentativa de suicídio, quanto mais recente, maior o risco de acontecer novamente. Então, vamos supor, aconteceu semana passada, ou a pessoa fala, aconteceu faz 20 anos. É bem diferente, assim, porque em 20 anos a própria pessoa é uma pessoa diferente, né? Então, a gente sempre questionar junto ao paciente essas questões. E apesar, assim, das vezes o paciente minimizar, mesmo que a gente pergunte tudo isso, e ele negue, ele fala que não tem risco, que a gente está exagerando, que realmente eles às vezes banalizam, né, a questão do risco para si, até como uma forma de tentar conseguir mesmo, né? Mas se a gente sente o negócio da contratransferência mesmo, né? Isso é uma ferramenta que a gente tem muito forte. Ela é nossa aliada, assim, para entender o próprio paciente. Então, se a gente sente algum sentimento de angústia ou sensação de urgência ou que algo ruim vai acontecer, tentar valorizar isso. Essa nossa sensação não está ali à toa. Isso
é um indicativo e forte indicativo que a gente precisa de mais ajuda, né? De encaminhar esse paciente ou tentar ampliar essa rede de apoio junto dele, né? Para poder ajudar mais, né? Porque a avaliação de risco não é só identificar esses fatores, né? Que a gente pontuou ali, né? É também conseguir sustentar a escuta, né, do paciente, é, é, ampliar e reforçar o nosso vínculo, porque se ele está nos contando isso, provavelmente ele não conseguiu contar isso para ninguém, provavelmente ele não sente que as outras pessoas possam ajudar, ele sente que a gente pode conseguir, e a gente tem que fazer isso junto dele, né? Então, o sustentar essa escuta sem invadir, ou que ele fique com a sensação de invalidação ou invadido, assim, realmente ajudar é bem difícil, assim, né? Mas isso a gente precisa ter ele do nosso lado, encaminhando, né, e mostrando o porquê desse encaminhamento, né? Aqui eu coloquei que o risco, muitas vezes, né, que o paciente nem sempre diz, né? Às vezes ele não consegue nos dizer. Ele dá sinais, ele atua no setting, né, na sessão, ou até com a nossa relação, quebra de vínculo, faltas ou atuações que ele acaba fazendo, e que isso da gente ter a sensação de angústia de que pode estar havendo alguma coisa, já é um grande indicativo da gente poder encaminhar e ou poder conversar com alguma rede de apoio dele para dar mais suporte. Até aqui, alguma pergunta? Alguma contribuição que vocês Letícia, gostariam? Letícia, Sim, tudo bem? Eu sim. fiquei pensando na linha desses riscos de suicídio que tu colocas. Eu até anotei aqui. Eu sei como faria, mas é Uhum, bastante comum na clínica aparecer assim. Eu não tenho coragem, senão eu faria, né? É uhum. como tu, tipo, como tu escutas esta afirmação do paciente, que ela pode te dar uma zona de conforto, mas eu sempre fico com três pontinhos, né? Mas Eu aparece. sempre, sim, aparece, eu sempre questiono por que que não tem coragem, o que que te segura? Porque Uhum. aí a gente vai estar tentando avaliar os fatores de proteção. Tem algum fator forte de proteção, pode ser até o medo, né? Falta de coragem, assim. Ou às vezes a pessoa assim, eu tenho medo de não conseguir morrer mesmo e ficar vegetando. É um fator de proteção, mas né? Então, e a fundo, o que que protege ela? Ok, obrigado. Nada. Alguma outra pergunta? Bom, sobre riscos, era mais isso, sobre encaminhamento, né? Aqui em Porto Alegre, eu fui dar uma revisada atual, né? Como é que anda a situação. Vocês devem ter ouvido falar que o IAPI vai fechar, né? Tá uma briga, uma disputa política aí sobre esse fechamento ou não da emergência psiquiátrica de lá. A última atualização que eu vi que foi postergado esse fechamento para o dia 26 de abril, quer dizer, menos de um mês, né? Não sei se isso vai ser postergado além disso ou não, mas por enquanto temos duas emergências psiquiátricas do SUS, que são o IAPI e o PACS. A Porto Alegre é dividido em duas zonas, né? A zona norte e a zona sul, baseado nesses dois setores de atendimento, né? A Ipiranga, que divide a cidade ao meio, para cima dela, todo mundo que mora acima da Ipiranga tem que ser encaminhado para o IAPI. Todo mundo que mora abaixo da Ipiranga, encaminhado para o PACS. Assim que o IAPI for fechado, se for realmente, aí vai sobrar só o PACS. Então, aí o direcionamento vai ser todo para lá do SUS, né? De atendimento privado, aí teria que ver onde que o plano da pessoa assiste, né? Mas aí os principais é emergência clínica mesmo.
Normalmente os hospitais têm um sistema de avaliação clínico ali, que vai chamar o psiquiatra se tiver ou não no serviço, de interconsulta, alguma coisa assim, e aí vai fazer aquela primeira avaliação, né? Então, a PUC tem, eu sei que tem, o Moinhos tem, acho que o Ernesto Dornelles também tem, então, esses hospitais gerais que dá para ser encaminhados. Os CAPs não fazem esse serviço de primeiro atendimento, né, de urgência. Seria até os UPAs fazerem, né? Não, não é os CAPs. Mas aqui em Porto Alegre não necessariamente como existe um setor realmente de emergência psiquiátrica, que é o PACS e o API, aí não vai para os UPAs. Em outras cidades que eu conheço minimamente assim, eu sei que aí o direcionamento é UPA mesmo. Aí teria que ver a particularidade de cada local, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum local específico para a gente conversar. Maria Beatriz. Ok, Isabela, obrigada. Desculpa o atraso, eu estava no consultório, cheguei correndo. Pena que não pude te escutar, né, desde o início. Letícia, te peço desculpas também. Né? Eu só gostaria de pensar assim, porque eu tenho escutado, semana passada escutei ainda relatos, né, de uma pessoa que tem uma irmã adolescente com problemas, não sei se tu tocou no assunto, se esse foi abordado, com dependência química. Uhum, E o máximo que ela conseguiu em termos de período, uso de cocaína, entre outras drogas. O máximo que ela conseguiu foi 15 dias de internação uhum, e não ultrapassa disso. Ou seja, a Ana. pessoa sai do mesmo jeito que entrou. Como é que uhum, vocês estão conseguindo lidar? Porque o número de pessoas hoje, de diferentes classes sociais, né, aumenta uhum, uhum, progressivamente. Como é que vocês estão conseguindo lidar com esses encaminhamentos? Porque clínica privada deixa 40 dias, 50 dias pagando, né? Mas e para as pessoas sem recursos, ou de classe média que também não tem recursos uhum. de um atendimento que é um atendimento, eu diria assim, de hotelaria de primeiro nível, né? Olha, você tocou num ponto muito frágil, assim, de realmente atendimento psiquiátrico, né, de internação, porque o SUS, né, ele paga, digamos assim, uma internação para desintoxicação, não é para reabilitação, né? Então, ele entende que 15 dias o paciente está desintoxicado e pode fazer o segmento ambulatorial. Mas na prática, a gente vê que o paciente pode até estar desintoxicado, né? Mas não é o suficiente 15 dias para ele conseguir ficar abstinente. Ele parou daquela primeira fissura, mas realmente ele precisaria de uma internação mais longa, né? Então, em alguns casos, o que que a gente faz? Tenta a- aquelas internações de tipo comunidade terapêutica mesmo, né? Às vezes de igreja, às vezes de situação mais é, filantrópica, assim, né? E algumas têm, né, medicação, outras nem têm. Então, fica difícil, assim, às vezes as famílias conseguem levar profissionais que medicam lá nesses locais, mas pelo menos o paciente ele fica fora do convívio social e daquela oferta da substância, né? Então, é um jeito, mas realmente é um jeito muito, muito frágil. Esse é uma dificuldade muito grande, realmente. Eu queria fazer Difícil, uma né? É pergunta. difícil. A tua área é muito difícil, né? Aham. Eu Está queria fazer muito. uma pergunta. Acho que é a Yane. Porque a gente sabe que a Lei Paulo Delgado, de 1990, né, é que acabou condicionando, enfim, essa questão da internação, de como é feita. É uma lei, enfim, que institui a reforma psiquiátrica. E, enfim, a gente vê uma série de quadros, né, contemporâneos, como a Beatriz trouxe. A gente pode dizer, então, que a política, né, de internação, de emergência, enfim, ela está toda condicionada ainda, a essa lei que assim, já tem, em média, aí uns 30 anos. A gente pode dizer que não existiu uma regulamentação, que esses quadros não estão sendo contemplados, porque a gente estava falando de um tipo de modelo, né?
que inaugurou a reforma psiquiátrica, enfim, existe toda uma perspectiva de construir dispositivos, a gente sabe que isso não aconteceu a contento, então a gente ainda não tem uma ponte para esse momento que a gente está vivendo agora em termos de saúde mental, é isso? É que não supriu, né? Não foi o suficiente para suprir essa necessidade, né? Sim. A intenção era criar mais leitos em hospitais gerais. E os leitos não foram criados o suficiente para isso, né? Então, o paciente não consegue ser mantido no hospital psiquiátrico pelo tempo necessário. Sim. E a gente pode Né? então falar assim de um descompasso completo entre o que estava proposto na reforma sanitária e o que se propôs na reforma psiquiátrica, enfim, de saúde mental. A gente não conseguiu avançar muito nessa reforma de saúde mental como proposto, né? E andando junto com os quadros que se apresentam contemporaneamente. Sim, acho que sim. O problema, assim, foi importante, né, para aqueles Sim, pacientes sim, sem dúvida, institucionalizados. que estavam institucionalizados, completamente largados. Mas assim, essa parte do paciente mais grave e dependente da internação, que não é só os dependentes químicos, mas também aqueles mais psicóticos refratários, que não conseguem sair do quadro psicótico tão rápidos. Os remédios demoram a fazer efeito, né? Então, precisa de um tempo mais prolongado. O próprio ECT, né? A gente tem muita dificuldade de indicar esse tipo de tratamento por questões ideológicas ou por dificuldade de acesso também, né? E aí é um tratamento importante, né? Que o paciente aquele paciente refratário, né, se beneficiaria muito e a gente não consegue acessar muitas vezes. E o paciente no privado tem muito mais acesso a isso porque é pago, né? E aí tem mais acesso. E eu acho que na saúde pública a questão dos dispositivos comunitários continua sendo muito importante, né? E a gente vê que isso está cada vez mais desestruturado, assim, de uma expansão, assim, desses dispositivos comunitários, né? É o CAPS, né? Os CAPS tem vários tipos, né? Inclusive o AD, né? De álcool e drogas. O problema é que lá os pacientes só ficam por internação voluntária, né? Então, aquele paciente que está mais em crise, ele não consegue ficar, né? Sim. Precisaria de um ambiente fechado, hospitalar, né? Para conseguir E tratá-lo. a família não consegue conter naturalmente, né? E Aham. se cria realmente uma situação muito crítica para a família administrar. Muito, Obrigada, Letícia. de nada. Só para complementar esses dados, aqui no Rio Grande do Sul, em março, né, foi assinada uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança para dar um encaminhamento melhor para esses casos de surtos. A Brigada, em 2024, diz que atendia 8 casos de surtos por dia, em 2025 passaram a ser 12. Só que a Brigada leva para o hospital e não tem o que fazer, né? É isso. Uhum. É isso que acontece. Então, tem o primeiro atendimento, que é só tirar esse surtado da casa, mas não tem continuidade, seria mais ou menos isso. Só isso, só para ilustrar os dados. Tá bem? Mais alguma coisa sobre essa parte? Eu queria Desculpa, aproveitar para assim, colocar. Letícia, só complementando que a Ana já coloca, eu acho que, e a Iane também, desculpa. Acho que o Ivandro depois, tá? Maria Beatriz, o Ivandro, daí a gente segue. Eu tenho pacientes que são psicólogas e trabalham nos residenciais que as prefeituras estão, agora, eu diria assim, né, ah, constituindo como um espaço para atender justamente essas pessoas, né, que têm uma doença crônica, do ponto de vista psiquiátrico, né? Então, está cronificada a questão da psicose. Mas é muito complicado porque tem um limite de vagas. Então, não Uhum. pode ultrapassar 10 em cada casa, em cada residencial. E aí são ofertadas, né, com a ajuda de, não do governo, mas de entidades, né, que a prefeitura consegue fazer parcerias, são ofertados psicólogo, assistente social, etc, 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 psiquiatra, né? É uma situação séria, porque ficam aonde, né? E o restante fica aonde? Só É, complementando, Ana. é insuficiente. No fundo, eu acho que essa palavra é insuficiente para o tamanho da demanda que a gente tem atualmente, né? Ivandro,
Só queria fazer uma partezinho. Você falou de hospitais, atendimento privado. Também as vagas são muito limitadas. A Uhum, dificuldade de conseguir um leito é bastante difícil. Eu presenciei um caso há pouco tempo, uma pessoa de idade com dependência química, e foi muito difícil porque onde tinha vaga não aceitavam pessoa de idade porque precisava de clínico geral e não tinha disposição. Então, também é uma realidade que precisaria ser repensada, né? Era só isso. Obrigado, Letícia. pois é. Acho que vamos Então, dar sequência, Letícia. Posso pode ser, continuar aqui? claro. Uhum. Nessa Qualquer segunda coisa, parte, se surgir, a gente volta, vai, né, volta, sem problemas, né? claro. Tá. Só dei uma fragmentada, porque a segunda parte o tema muda um pouquinho para a gente adentrar realmente nas medicações, né? Peraí, já Porque, tô compartilhando. tranquilo, a gente sabe que o paciente chega, né? Vocês são a porta de entrada, né, para atendimento e ajuda ao paciente, e aí pergunta para ele o que que ele toma, às vezes ele está tomando um monte de coisa, a gente nunca ouviu falar, atualmente, assim, a gente está com um monte de remédio novo, né, chegando no Brasil, isso é bom, mas também é muito confuso, né, então é bem interessante a gente ir nos atualizando, assim, né, nessas coisas. Então, para que servem os remédios, né? Bem básico aqui, né? Para reduzir os sintomas, né? Para ajudar o paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Principalmente, eles ajudam na modulação de afeto e de impulsividade, né? E para a condição de criação clínica mesmo, para a gente conseguir fazer o trabalho psíquico, né? Se o paciente está menos ansioso, está menos agitado, está mais organizado mentalmente, ele consegue pensar, né? Então, se ele está completamente agitado, o nosso trabalho fica prejudicado, porque ele não consegue ter insight, ele não consegue elaborar coisas, ele não consegue nem nos, assim, prestar atenção no que a gente está falando de direito, né? Então, muitos tratamentos nos ajudam, mas claro que essa escuta não é substituída nunca, né? Na escuta do cuidado. Que é outra parte. Aí vamos começar sobre os antidepressivos, né? Dos mais antigos para os mais atuais. Eu coloquei aqui abreviado inibidor de recaptação de serotonina, inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina. Então sertralina, escitalopram, fluoxetina e paroxetina são da classe, esses principais, mais antigos, né? Esses duais, que a gente chama venlafaxina, desvenlafaxina e a duloxetina. Esses são bem antigos também, os tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina e amipramina. E os mais modernos, os mais recentes, digamos assim, eu coloquei como outros, mas em algumas classes eles colocam como multimodais, então eles atuam não só em serotonina, noradrenalina, às vezes dopamina, às vezes dois tipos de receptores, então ficou mais aglomerado aqui, mas eles têm várias diferentes formas de atuação, que é a mirtazapina, bupropiona, vortioxetina, agomelatina, trazodona e vilazidona. A vilazidona é mais recente no Brasil também, né? As principais indicações, né, que a gente sabe, depressão e ansiedade. Ansiedade entrando dentro de todas as ansiedades, então transtornos do pânico, ansiedade generalizada, fobias específicas, agrofobias, toque, muitas vezes coloca aqui também. Dor crônica, tem muita indicação, muito idoso, principalmente, também tomando antidepressivo sem depressão, tem nada, mas por causa que ele faz modulação de dor periférica mesmo. Então, paciente com diabetes, o paciente que sofreu algum trauma, né, algum acidente, fraturas, assim, então funciona muito bem. Transtornos sexuais, por exemplo, ejaculação precoce, às vezes o paciente só tem esse problema, e aí toma um remédio que alguns antidepressivos, eles estão como efeito colateral o retardo ejaculatório. Então, alguns pacientes tomam exclusivamente para isso, né? De melhorar a vida sexual mesmo. Tabagismo, então entra aqui principalmente a bupropiona, né? Que é a indicação de primeira linha para o tabagismo. Transtorno disfórico pré-menstrual, então aquela mulher que tem oscilações de humor relacionada ao ciclo menstrual.
aqui os índices são bem altos, né? Então, às vezes é só uma irritabilidade, assim, que varia de acordo com o ciclo, ou aquela labilidade que as mulheres chamam muito, de TPM, uma TPM muito forte. Então, um antidepressivo trata isso. Transtornos alimentares, né? Então, bulimia, anorexia ou compulsão alimentar também pode entrar aqui. Transtorno de sono, insônia, trazodona, principalmente pode tratar o sono aqui. E em alguns casos também TDAH, não como primeira linha, vou colocar lá depois em outra parte dos estimulantes, mas o TDAH também pode ser tratado com algum tipo de antidepressivo, por exemplo, a bupropiona. Até aqui vocês têm algum comentário? Ó, então vamos seguir. Próxima classe que eu coloquei como os estabilizadores de humor. Se a gente fala assim, logo escuta, né, estabilizador de humor, a gente pensa em transtorno bipolar, né? Então, a principal indicação. Mas não só, tá? Eles funcionam, eu coloquei os 4 que existem aqui, 5 se a gente desmembrar carbamazepina e oxcarba, né? A lamotrigina, o ácido valproico ou valproato e o lítio. Todos tratam bem o transtorno bipolar nas suas diferentes fases, seja manutenção, mania, hipomania, a lamotrigina mais na fase depressiva, o valproato mais em sintomas mistos, mas varia, mas tratam bem. Só que além do transtorno bipolar, eles também podem ser usados para depressão resistente, então como um potencializador do próprio antidepressivo, né? Aquela depressão que não melhora, já está bem medicada com antidepressivo, mas ainda fica sintoma residual. Então, se a gente coloca algumas vezes lítio, ajuda muito. Em casos de impulsividade ou agressividade, aqui eu coloquei como TDAH, mas não só. Então, transtorno borderline, por exemplo, que o paciente tem episódios assim também, pode ser tratado com estabilizadores de humor. Oscilações mais afetivas, né, da própria personalidade, por exemplo, o transtorno borderline. A questão de uso de substância também pode ser tratado com estabilizadores de humor, né, para ajudar o paciente a não ter situações de maior oscilação afetiva mesmo, de raiva, expressão de raiva e agressividade. E aqui eu coloquei nas epilepsias porque alguns desses são anticonvulsivantes, né? Então a gente tem que lembrar que a carbamazepina e o ácido valproico são, principalmente, a lamotrigina também, mas bem menos usadas. Então, se o paciente, às vezes, está tomando isso, não custa a gente perguntar também se já teve algum episódio de convulsão na vida, assim, né? Alguma dúvida nesse caso? Letícia, eu percebo que nessa classe dos estabilizadores de humor, os pacientes, pelo menos do que eu já tive de experiência, assim, muitas vezes desistem pelas, enfim, Efeito colateral? efeitos colaterais, Uhum. indesejados. A gente percebe muito nessa linha aí dessas medicações que tu relatou agora. O que que tu nos fala, assim? Eu sempre fico pensando que a medicação deve ter um tempo para agir e alcançar algum desempenho, né, no organismo, assim. Olha, realmente tem muita medicação que não é tolerada e aí a gente tem que entender qual que é esse efeito colateral principal, se não é suportável, se é transitório, se, né, se pode ser que melhore, ou se não a gente trocar. Realmente, quando está intolerado assim, a gente pode ir tentando, já tem paciente que eu já tentei os 3, 4 da classe aqui para ver qual o melhor a gente se adaptaria. E às vezes não se adapta nenhum mesmo. Então, discutindo com o paciente e ver o que ele sentiu ou começou a sentir depois da introdução dessa medicação, né, dessa droga. Que realmente não é uma droga muito limpa, assim, né, livre de efeitos. Nenhuma é, né? Magda e a Josiane também querem É, perguntar. ok. Uhum, Letícia, tenho pacientes com 4, 5 anos de idade que convulsionam. uhum, Uns, uma vez só,
outros mais seguido. Os que convulsionam devido à febre alta têm uma linha da medicina que sugere não tratar porque é uma questão do próprio desenvolvimento neurológico, isso dito por neurologista. O que tu tens a dizer? É melhor, sim, sempre encaminhar para que tenha indicação medicamentosa, por exemplo, para carbamazepina, ou a gente não insiste? Como a gente procede? Acho que é encaminhar sempre. Eu não estou bem atualizada, né, nessa parte, que eu também não trabalho com crianças, né? Mas antigamente acho que tinha isso de não a convulsão febril assim não ser tão preocupante, né? Mas depende, acho que os guidelines mais recentes têm pelo menos orientado a fazer a avaliação e descartar primeiro se é realmente só febril. Então, essa avaliação vai ser essencial, porque, tudo bem, aconteceu em vigência da febre alta, mas e se é que aquela criança que ainda não foi investigada, não tem uma predisposição maior a uma epilepsia, não tem alguma outra coisa, então tem que ser descartado, né? Então, é bom sempre orientar a família. Certo. Muito obrigada. Né? Eu gostaria de perguntar sobre a carbamazepina, no caso da epilepsia. É um medicamento que pode ser utilizado a longo prazo? Quais seriam os efeitos colaterais disso? Ela é de uso crônico, né? Principalmente para os epiléticos, né? De maior efeito colateral é do acompanhamento do hemograma, que a gente tem que cuidar na questão de alteração de leucócitos, essas coisas, né? De imunidade também. Sintomas gastrointestinais, às vezes também o paciente relata nistagmo, quando a dose está meio alta, sabe? De o olho ficar mexendo, assim, às vezes incomoda, pode dar até uma tontura. Dor de cabeça, mas não costuma ser muitas os efeitos colaterais. O principal da carbamazepina, que que a gente não usa muito, é que ela tem muita interação com outros remédios. Então, ela é uma medicação que atrapalha o efeito de muitos outros remédios, que tem uma metabolização hepática, assim, então esse é um dos problemas. Toda vez que for adicionar, vamos supor, paciente, sei lá, hipertenso, com colesterol alto, que vai acrescentar algum remédio, tem que ver se a carbamazepina não potencializa um efeito dele ou não tira o efeito dele, o anticoncepcional, né, que muitas mulheres tomam, então é mais essa interação que é mais preocupante. Obrigada. Nada. Maria Beatriz. Oi, Letícia, muito bom te escutar. No caso de mulheres grávidas, né? Tenho também uma paciente que já está com 40 anos, está grávida, e a médica, sua colega, ela tem problemas de depressão. Ela faz tratamento já há algum tempo, né? Com medicação, com uso de medicação. E ela vai começar a tomar sertralina. Uhum. Segundo a médica, seria assim o mais adequado, né, para gestantes. Bem, é isso que também funciona assim. Sim, é bem difícil fazer estudos em gestantes, até pela questão da ética, ou da gestante aceitar entrar num estudo, ou não, né? Então é um grupo mais difícil. Só que a sertralina ela é bem estudada, ela é o remédio que mais tem evidência de segurança, seja para a própria gestante ou para o bebê, e é um remédio, assim, muito bom, que ajuda muito. A classe, né, dos estabilizadores, que eu estava falando há pouco, ela é Isso. basicamente contraindicada, é muito difícil. A lamotrigina tem períodos da gestação que podem ser tomados, outros não. Porque tem fase, por exemplo, no primeiro trimestre, que a gente se preocupa muito com teratogenia, né? Então, malformação fetal. E os anticonvulsivantes são preocupantes nessa fase. Depois que o feto já está formadinho, aí começa a ter outro tipo de preocupação, né? Que é o crescimento uterino, né? O desenvolvimento, doenças da própria mãe também, né? Restrição de crescimento exagerado.
Mas a sertralina, ela é bem segura, assim, ela é Uhum. evidência de boa segurança. Sim. Pelo que eu tenho visto, tem sido bastante indicada, né? A sertralina, o uso. Sim. Da classe dos antidepressivos, ela é a mais segura, mas tem outros que são também. Só que tem menos estudos que comprovam essa segurança. Então aí a gente fica meio naquilo de ponderar risco-benefício, né? Porque uma gestante também não tratada, independente do quadro, também é risco. É risco para depois, no puerpério, ter uma piora, é risco para o desenvolvimento daquele vínculo mãe-bebê, depois do Isso. nascimento. Uhum. Então, tem riscos grandes, assim, para o binômio ali, né, da mãe e do filho, uma mãe que não está bem psiquicamente, né? Estamos trabalhando juntas nesse sentido. Como é Uhum, importante, né, esse trabalho, eu diria assim, em conjunto, viu? uhum, Justamente olhando para essas questões não só agora, atuais, mas aquilo que vem, né, e que vai acontecendo no decorrer desse período, que é um sim, período difícil, né? sim, Obrigada, Letícia. de nada. Acho que podemos seguir, Letícia, com a apresentação. Podemos. A próxima classe que eu tinha separado para falar são os antipsicóticos. Pode passar a próxima. Só um pouquinho que. Ah, eu tô ainda compartilhando, né? Tá, então tá. Uhum, Eu achei que eu tinha tirado. Passou? Não. ainda não. Aí. Os principais, eu comecei do mais antigos para os mais recentes, né? Aldol, clorpromazina, levodopa são os que tem no SUS, né? Daqui para baixo, alguns têm, depende do município ou o custo daqui da farmácia do estado, então, quetiapina, risperidona e olanzapina. Aripiprazol e lurasidona quase nunca tem, são mais recentes. Brexpiprazol, mais recente ainda, são mais caro também, então, muito provavelmente em sistema público acaba não tendo. E a clozapina, que é uma medicação que acaba conseguindo, porque ela tem menos efeitos colaterais principais que essas outras não, têm, tipo a catisia, né? E ela tem indicação de usos mais refratários, né? Para pacientes que não toleraram ou não conseguiram ficar bem com essas outras medicações, né? De indicação, né? Principais, psicose, delírio e alucinações, né? Principal, mas não só. Agitação, a gente consegue fazer um bom manejo de agitação psicomotora com antipsicótico. Pode ser uma agitação mais aguda, tipo um episódio de surto, aqueles que, né, precisa chamar a brigada, tudo. Ou pode ser uma agitação mais tranquila, que o paciente não perde, né, a noção de realidade, mas se sente muito agitado, então o antipsicótico também consegue atuar aqui. Eu coloquei como assim, eles organizam o pensamento e a percepção, e às vezes dão uma silenciada na mente. Então, numa agitação, ajuda bastante. Se tiver em dose mais alta, acaba silenciando demais, o paciente fica lento, lentificado, assim, né? Nesses casos de paciente mais lentificado, pode até atrapalhar o nosso trabalho psicanalítico, né? Não sei o quanto que vocês acabam reparando isso na prática, se é muito frequente ou não, né? Mas, enfim, eles têm a capacidade de poder fazer atrapalhar nesse caso, né? No transtorno bipolar, eles também funcionam como adjuvante. Na depressão refratária, que coloquei no humor deprimido também, como um potencializador do uso dos antidepressivos. Tem não tem indicação muito formal, mas eles são muito usados para transtorno do sono, transtorno de uso de substâncias também, como no manejo de impulsividade, de agressividade também. Aqui também na irritabilidade, aqui associada a autismo ou não, principalmente na infância e adolescência, bem utilizado, tem bastante indicação da risperidona e o aripiprazol aqui no autismo. O delírio, que é aquele paciente, por exemplo, mais idoso, hospitalizado, que começa a perder a noção de realidade ali, seja por internação prolongada. Então, também tem indicação, né, de Eldol, normalmente em doses mais baixas. E casos refratários também de ansiedade pode ser colocado
dose bem baixinha. Então, a gente vê que os antipsicóticos, se a gente, casos muito graves, eles são indicados para quase tudo. Aquelas situações assim que às vezes o paciente não está com algum colega, né? O médico não orienta tão bem, coloca um antipsicótico e o paciente não sabe ou não entende bem por que está tomando. A gente pode olhar como aquele paciente como um caso mais refratário ou mais de difícil manejo, né? Não necessariamente porque ele está com uma psicose ou ele teve um delírio, alguma coisa mais grave assim, não, mas às vezes ele é um quadro de humor mais resistente, um quadro de ansiedade mais resistente, e aí o antipsicótico vai ajudar naquele quadro mais resistente, sabe? Então, o paciente deveria ser, né, claro, orientado em todos esses casos, mas às vezes a gente sabe que não acontece, né? Pois é, Letícia, deixa eu te interromper. Quanto ao protocolo de atendimento, como é que funciona? O paciente chega nessa unidade e ele é orientado a pelo meu conhecimento, tem uma fase de adaptação, né, do remédio, da medicação, toma tantas gramas durante uma semana. Depois, na próxima semana, aumenta a dose. E como é que ele é orientado em relação a, você tem que vir aqui tal dia, depois tem um acompanhamento de tanto tempo? Como é que é feito isso, esse protocolo de atendimento, até para nos ajudar a provocar o paciente, tu tem ido no psiquiatra, enfim. É muito individualizado para cada caso, né? Por exemplo, se chega um paciente psicótico, né, com mais riscos, assim, a gente chega a avaliar que não é um risco de internação, mas tem um risco para a família, assim, uma dificuldade de manejo ali. A gente sobe a dose rápida, né, do antipsicótico, orienta ali os principais efeitos colaterais, sonolência, alguma coisa assim, e pede para voltar meio rápido. Às vezes eu peço para voltar 2, 3 dias, assim, ó, se não melhorar, né, me chama até antes. Nesses casos mais graves, assim. Agora, se for um caso que não tem tanto potencial de risco, a família não precisa ter uma observação tão de perto, aí é menos, né? Às vezes um mês, né? Volta daqui um mês, vamos observar mais tempo. Então, depende muito. Tá, ok, obrigado. Né? Letícia, e na rede há esses medicamentos antipsicóticos mais recentes, como a clozapina, ou não tem? Na rede, É. em Porto Alegre, é que cada município, às vezes, eles colocam no seu hall de medicamentos uma lista diferente, tá? Em Porto Alegre, a clozapina tem mediante o preenchimento de formulário de alto custo, tá? Então, a gente consegue. A maioria dos municípios, eu sei que ela entra, Porque mas ela tem menos efeitos colaterais, né? depende. Efeitos de acatesia, sim, né? Que são aqueles efeitos de inquietação que os pacientes se incomodam muito. Movimento extrapiramidais, né? Isso, é. Mas ela tem muitos outros efeitos, os pacientes podem reclamar até menos, mas, por exemplo, ganho de peso, sonolência, a salivação excessiva, isso acaba tendo, em dose, quanto mais alta, mais tem, e é um uso mais prolongado que eles vão acabar reclamando, né? Não é tanto Mas uso agudo. a maioria deles dá ganho de peso, né? O lítio também, né? Sim, sim, mas a clozapina ganha. A clozapina é o principal nisso, tanto que agora já está saindo alguns protocolos de associação de remédio para ajudar a manutenção de peso, assim, porque senão a gente aumenta, além do peso, a questão do colesterol, glicemia, induz uma diabetes. Então, a metformina E a baixa autoestima piora, né? piora tudo. Antigamente já estavam os quadros assim de entrar com antipsicótico e já a metformina, né, para auxiliar nisso. Hoje em dia, com o advento das canetas, já está sendo estudado, né, para quem tem condições, né, de tomar ou até de comprar, porque isso ainda é muito caro, né, pouco acessível, até tentar fazer o uso junto. O Dario e depois a Teresa e a Silvia. Ou a Silvia. Boa noite, Letícia. Boa noite. No consultório, eu estou observando os pacientes que têm transtorno de sono, né? Eles estão tomando quetiapina, né? E eles comentam que este remédio
diminui aquela coisa de virar para um lado para outro na cama, né? E o pensamento que eles ficam mais tranquilos, né? Daí eles dizem que consegue pegar no sono. Não é que a quetiapina dê sono, né? Mas ela faz com que eles tenham um sono mais tranquilo. Mas aí, assim, ó, eles se adaptam a ele numa boa, mas quando eles vão ler a bula, tá lá antipsicótico, né? Aí já começa um problema, né? É, É bem é, né? Bem isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, ó, entre alguns psicólogos a gente sempre diz, né, que a insônia é aquilo, né? Quem sabe não pensa, quem pensa sabe. Quem pensa não sabe, quem sabe não pensa, né? E que isso é a mesma coisa que acontece com quem tem insônia, né? E me parece que a quetiapina atua nisso, no pensamento. Sim, qualquer dos antipsicóticos atua no pensamento. Dependendo da dose, principalmente a quetiapina, ela atua mais como um antipsicótico, em doses mais altas, às vezes acima de 500 miligramas, assim. Em dose Sim. mais baixa, ela não é tanto um antipsicótico, ela é mais um sedativo. Então, ela realmente dá mais sono. E ela capota mesmo a pessoa. Então, Uhum, além de diminuir o pensamento, ela seda, né? Então, por isso que o paciente dorme uhum, mesmo. uhum. Mas não é uma indicação, assim, de uso crônico, que, né? Mas só que insônias refratárias é o que a gente tem de possibilidade, porque às vezes as outras medicações não foram suficientes. E aí ela é mais Aham. potente mesmo. É o que eu noto que tem pacientes que tomam 150, 200, né? Uhum. E esses, vamos dizer assim, neuróticos, né? Tomam ali 25, né? Bem Tomam bem pouquinho. menos. Sim, Então tá. quanto menor a dose da quetiapina, mais sedativa ela é. Ah, que interessante. Dela é meio ao contrário, assim, pra gente pensar, sabe? Uhum, uhum. Então tá, muito obrigado, Letícia. Jess, Boa noite, doutora. Boa noite. Quanto à medicação, ela é fundamental e faz uma grande diferença no nosso trabalho, né? A gente nota, assim, objetivamente esse ponto. Só que isso gera um problema. Por um lado, o risco, às vezes, de se instalar uma dependência. A. B. Uhum. E a mudança fica na suspeita se veio pela medicação ou pela terapia. Que momento é esse que a gente precisa definir quem é o gerente dessa cota, dessa conta? Eu não sei se a gente consegue definir. Não sei se dá, Pois né? é. Eu vou aproveitar a carona. Estou agora até com uma pessoa, né, no tratamento que, época aí da enchente e tal, precisou realmente procurar o psiquiatra num período aí que ela já tinha, em outra ocasião, usado medicação e precisou, e estava num quadro meio depressivo e tal. E aí isso foi se prolongando, ela continuou usando, e aí eu acho que vem isso que o José Antônio coloca, né? Quando é que chega o momento de que essa medicação passa a ser mais Bengala. uma bengala, né? E a gente fica com essa dificuldade de poder trabalhar, porque aí o humor dessa pessoa muda de uma hora para outra, né? E quanto a gente precisa. Ela agora tem falado muito no desmame, né? Querendo realmente parar a medicação, procurar realmente retornar integralmente para o trabalho da terapia. Como é que se faz isso e o que procedimento a gente tem que ter na medida em que a gente vê que realmente essa pessoa não está precisando mais dessa medicação, né? É que depende, né? Nesse caso não é uma doença crônica, né? Foi uma coisa mais situacional e que já melhorou, né? Então esse diagnóstico já foi resolvido, digamos assim, né? O que falta resolver nesse caso é a confiança da paciente, né? Parece que ela não se sente segura para suspender uma medicação, sendo que ela já se sente bem há muito tempo.
nesse caso, eu entendo que é ir trabalhando a segurança dela e ver os pontos positivos que foram construídos nesse tempo, né? A mudança de vida que ela conseguiu adquirir seja com a terapia, seja nas relações, ou a própria mudança de vida que aconteceu, para ela ir se encorajando a fazer a retirada. Nesse caso, eu imagino que seja um antidepressivo, alguma coisa assim, né? Uhum. Tem outras medicações que também são mais pontuais, assim, mas que às vezes a pessoa já tentou tirar e piorou. Aí, se isso já aconteceu uma, duas vezes, a pessoa se desencoraja mesmo, né? E aí o tratamento acaba tendo que ser mais prolongado pela questão de segurança. Se isso não está ocasionando nenhum efeito colateral, não tem muito problema prolongar mais tempo, sabe? Letícia, mas essa questão do Obrigada. tirar. Ah, fala, Silvia. Desculpa, pode falar. Só agradecendo, obrigada. Eu ia perguntar sobre essa questão do tirar a medicação, né? Às vezes a gente percebe que, bom, alguns pacientes já retiram de súbito, e a coisa aí sim é querer tirar o suporte ali da barraca, né? Vem abaixo o negócio, aí parece que tem que começar tudo de novo. Assim, como é que a gente pode também trabalhar e avaliar isso junto com o paciente, com o psiquiatra, nesse trabalho de equipe, que eu acho que também é muito interessante. É a orientação, né? Orientar que não é porque ele recém melhorou que ele não tem um período de manutenção. Todos os nossos diagnósticos, eles acabam passando por um período de manutenção. Por Uhum, mais que, vamos por uma ansiedade ou uma depressão leve, assim, o uhum, paciente vai precisar de um tempo depois da remissão total, né? Tá bem, 100%. Ele precisa ficar um tempo para garantir que não tenha recidiva, caso ele retire de uma vez. Então, alguns guidelines falam que no mínimo 6 meses daquele primeiro episódio da vida e primeiro tratamento. Se a pessoa já teve vários episódios na vida, esse tempo não existe um consenso, né? Mas vai ser maior. Então, o paciente tem que estar orientado desde a primeira avaliação, né? Que não é um tratamento rápido, não uhum, adianta. Né? Ele também não adoeceu rapidamente, ele já estava mal há bastante tempo. Então, se a gente mostrar por esse fato, assim, olha, você tem ficado mal há um ano, mais ou menos, e você quer melhorar em um mês, não vai ser assim que a gente vai conseguir. uhum. É. Bom, antes de passar para Maria Beatriz, Letícia, eu tô preocupada com o tempo, são 19h08, né? Como é que tu tá ali com o teu tempo? A gente pode Por seguir mim, talvez tranquilo. mais Eu um não tenho pouquinho? compromisso. Tá Podemos sim. bom. Então, Uhum. por favor, Maria Beatriz. Desculpa, eu não sabia, não sei também qual é o tempo que vocês estabeleceram, né? Mas o que eu vejo, Letícia, é que pacientes têm muita dificuldade, pelo menos um ou outro que eu atendo, né? Nos casos assim de depressão e de problemas também de sono, eles têm muita dificuldade para diminuição da medicação, viu? É um processo muito complicado. Mesmo que tu baixe assim para, sei lá, vamos supor 10 miligramas, tá louco pra... Não, se tomava 20, tem que continuar tomando 20. Não dá para passar para 10. Uma hipótese. Então, a Uhum, dificuldade de poder entender que essa reação é também psíquica, porque o sujeito uhum, vai se condicionando psiquicamente a agir de um determinado modo, a sentir de um determinado modo. E é nessa trama, eu diria, que o trabalho em conjunto é tão importante, né? exatamente. Desfazer esses nós, porque há muita resistência para a diminuição da medicação quando começa a haver também uma melhora no quadro. Essa é uma Uhum, questão que eu observo. Outra questão que eu ia te perguntar, tem também paciente que tem um filho que foi internado por questões comportamentais e também uso de drogas, as coisas assim, se conectam, eu diria assim, e o tratamento para ele foi eletroconvulsoterapia, uhum. 10 sessões. Me preocupa um pouco como isso ainda é utilizado, né? A E o dependência efeito química, também. eu não sei muito bem, né? Qual que é a indicação nesse caso. Provavelmente esse já é um caso que daí já deve ter sido tentado outras coisas e não teve o efeito
Sim. desejado, né? Então, acho que entra naqueles casos de refratariedade, né? Uhum. Sim. Então, É, eu diria assim que é o último momento, talvez, né? uhum, Também não tem muita garantia. nenhum, como Nenhuma garantia. nenhum Pelo que eu vi, tratamento, assim, né? nenhuma garantia. Mas é duro, viu? Pois é uma tentativa de ajudar o próprio paciente e a família, né? Mas Uhum. realmente, efeito colateral principal aí seria a perda de memória, né? Exatamente. Lacunar ou não, né? É, temporária ou não, Uhum. Uhum. Lapsos e lapsos de memória. né? Obrigada. Nada. A Josiane e depois a Paola. Queria perguntar se o cloridrato de trazodona se enquadra em algum desses que você mostrou para nós ali dos medicamentos. Sim. A trazodona, ela é um antidepressivo, tá naquela parte que eu coloquei dos antidepressivos outros lá, multimodais, assim, e ela foi inicialmente trazida no mercado só mais para sono, para transtorno de sono. Então, é uma medicação que ajuda a dormir e não tem o potencial efeito antidepressivo em dose mais baixa. 50, 100 miligramas é para dormir. E é um bom remédio, assim, para dormir, até para paciente mais idoso. É ótimo. Só que faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, foi criado uma outra apresentação da própria trazodona, a trazodona junto com o Pramide, né, que eles falam, que doses maiores, de 150 a 300 miligramas, têm um efeito bastante positivo em depressão. Então, faz menos tempo, aí existe só uma marca que faz ela, que é o Inseris, e aí está sendo usado agora para tratamento de depressão, humor deprimido e transtornos do sono junto. Então, está sendo uma boa medicação. Eu tenho tido experiências e está sendo legal. Obrigada. Esses mais recentes, né, só para falar para vocês, os pacientes devem reclamar bastante de transtorno sexual, né, com Isso. antidepressivos, né, muita perda de libido, retardo ejaculatório, essas coisas. E realmente, os mais antigos acabavam com a vida sexual de todo mundo, né? E aí o paciente às vezes não aderia, não queria tomar por conta disso, né? O que adianta? Melhora o humor e piora as relações, né? Então, os remédios mais novos, por exemplo, o Inseris ou aqueles outros ali dos antidepressivos, eles vêm com essa proposta de atrapalhar menos ou quase nada a vida sexual e principalmente a questão também do apetite ou do ganho de peso. Então, eles parecem ser menos potentes, mas no fim não chega a não ser menos potente, não, mas são mais limpos em efeitos colaterais. O problema é que são mais caros também, né? Que remédio mais novo, assim, menos opções e mais caro. Letícia, anos atrás eu trabalhava junto com um psiquiatra num posto de saúde, atendendo pacientes jovens, e era muito usada a risperidona, especialmente naqueles que se cortavam, que se machucavam, com tentativas leves de suicídio. Isso ainda se usa a risperidona? Como é que está o uso? Bastante, bastante sim. Ele entra ali como controle de impulsividade, principalmente, ou de agressividade, assim, sabe? Então, nesses casos que o paciente tem um impulso de autolesivo, né, ou agressividade, os antipsicóticos, de maneira geral, funcionam bem, e a risperidona é um dos mais baratos, assim, mais fácil acesso, então por isso que ela é bem utilizada. Ela é um antipsicótico mais leve, né? Não sei se dá para falar que é mais leve, meio parecido, assim, com os outros, sabe? A questão do custo tem bastante diferença. Uma caixinha dela, acho que a última vez que eu vi estava em torno de 30, 40 reais. Sabe? Então não é caro, né, para você conseguir esse efeito bem. Mas não é muito prescrita, né? Aí é É sim, bastante, é Paula. A bastante. risperidona é bastante prescrita. Acho que é a da que mais Quetiapina é já não é prescrita. tanto. Quetiapina As, já não é tanto, né? as outras acaba sendo menos por conta do custo. Ali é difícil Isso, achar menos de 100 reais. Então, isso. tipo, mais que o dobro, sabe? E a facilidade na farmácia do estado, né? Eu acho que a quetiapina tem, se eu não me engano, a risperidona tem, né? E alguns outros tem também. Aham, Então, sim. isso. Isso é popular, né? Isso. Uhum. Tem alguns Tá? municípios que tem, ela nem é de alto custo, a risperidona, já entra como um dos básicos ali, sabe?
por ser mais barata e o Estado conseguir comprar. Sim. A Ana, por favor. Queria agradecer a CAP pela iniciativa e a Letícia por todas as explicações. Eu adorei essa noite. Eu só queria deixar, então, uma pergunta geral para todos, para a Letícia. Com essas medicações, onde fica o sonhar? Fica para todo mundo esse questionamento, né? Que o sonho, ele meio que se perde, eu acho, nessas medicações, acho eu. Tá? Agradeço, Letícia. Fica para ti a bola. Onde ficam os sonhos, né, Ana? Sim. Aqui estamos no âmbito do além do princípio do prazer, né? De certa maneira, né? Bom, quanto a gente pode pensar também, Letícia, não sei se tem alguma outra parte da apresentação que tu gostaria de compartilhar. Acho que tem 2 slides só, para a Tá. gente encerrar. Uhum. Falei ali É, sobre os ansiolíticos, né, que faltou um pouquinho, aí essa parte realmente atrapalha bastante os sonhos, que é a principal. O antipsicótico nem atrapalha tanto. O antipsicótico eu coloquei como eles silenciam e podem atrapalhar, mas ainda nem é tanto. Próximo ainda, que não são os ansiolíticos, os pacientes que usam muitas vezes de uma forma exagerada, sem indicação, às vezes causa dependência de uso crônico, aí sim atrapalha. Atrapalha nosso trabalho, atrapalha às vezes a vida, de forma geral, do paciente. E aí aqui a gente tem que realmente ir mostrando para o paciente o quão mal ele está se provocando fazendo uso de medicações assim também, né? Seja para dormir, seja para se tranquilizar, seja para se anestesiar. Muitas vezes os pacientes abusam do Rivotril para não sentir algum tipo de dor ou sofrimento. Sei lá, uma pessoa mais enlutada, por exemplo, isso é contraindicado, literalmente, sim, porque esses ansiolíticos, principalmente os que terminam com PAN, né, diazepam, prazolam, todos assim, eles fazem a consolidação de uma memória traumática de um jeito mais enraizado. Então, por exemplo, o tratamento de TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, é contraindicado em uso agudo esse tipo de remédio, porque piora muito, né, a consolidação e a pessoa vai ter maior risco no futuro a desenvolver sintomas, principalmente de humor ou pós-traumáticos, né? Então, aqui sim a gente precisa ficar super atento, porque pode ser uma evitação psíquica momentânea, uma dificuldade assim para elaborar e acessar o nosso trabalho. E acho que aqui é o nosso desafio, nem é o anterior, aqui sim. E do próximo, último slide, que eu coloquei os estimulantes. E agora estão muito mais falados, né? Principalmente com a popularização, né, do TDAH. Então, o metilfenidato, que é a Ritalina, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, a tamoxifetina, que chegou no Brasil faz menos tempo, e a modafinil, né, que são tratamentos para TDAH, narcolepsia, compulsão alimentar também, e às vezes algum transtorno por uso de substância. Então, é só mais para dar uma fechada. E aqui eu encerro a apresentação. Se vocês tiverem O, alguma o, o, pergunta. o Venvance não se usa também no transtorno bipolar? Não, só se tiver TDAH associado. Nossa. A Ritalina, o metilfenidato, ele pode ser indicado para transtorno de humor, não no bipolar, mas no unipolar, numa depressão muito anérgica, aquela que quase não tem energia para nada, aí pode colocar um pouquinho de estimulante para dar uma reavivada, né, no paciente. Mas o Venvance não tem essa indicação. Aqui eu só não queria terminar, né, encerrar com a última frase, não sei se está aparecendo para vocês, que a medicação não é contra a psicanálise, ela pode ser que torne a análise possível, e as duas coisas são complementares, né? Perfeito. Uma ajuda a outra. Isso mesmo.
Muito obrigada. Obrigada também. Excelente, Letícia. Eu acho que é bastante informação, né? Eu fico aqui pensando que para alguns que já há algum tempo se familiarizam com as medicações, já é bastante informação. E porque é isso que tu falou, né? É uma indústria, né? Que vai se atualizando constantemente. Mas é muito importante para Uhum. nós sabermos isso tudo, para que essa nossa escuta possamos olhar todas as interfaces, né, desse conjunto entre medicação e escuta e tratamento e trabalho clínico. Bem, te agradecendo Aline, novamente e passando para a Rosana fazer o encerramento. Eu Queria que agradecer agradeço, a tá? iniciativa da CAP, agradecer muitíssimo a presença da Letícia, né? A Letícia que nos traz todo esse conhecimento, essa possibilidade, né, da gente poder ir clareando algumas ideias que às vezes não ficam tão claras e tão precisas assim para a gente que lida com isso, né, praticamente todo dia, mas eu acho que sempre é importante rever ou, né, se apropriar de coisas que a gente não tem assim tão à mão sempre. E acho que fundamentalmente essa parceria, né, essa interdisciplinaridade, assim, né, essa Uhum. colaboração que a gente faz entre profissões diferentes, que são complementares, são tão necessárias, e nem sempre é tão fácil e flui tão bem essa conversa, né, que eu acho que grande parte das decisões que a gente pode tomar, dos indicativos que a gente pode adotar junto aos nossos pacientes, depende dessa Uhum. proximidade, dessa conversa, dessa familiaridade com as diferentes áreas, né, eu acho que quem sempre se beneficia é quem tem que estar no centro do processo do nosso trabalho, né, que é o nosso analisando o paciente, enfim, né, eu acho que esse tipo de diálogo, esse tipo de troca facilita, né, contribui realmente, né, inclusive para poder tomar decisões, né, quando parar, como conduzir essa parada, como é que a gente pode fazer esses processos da melhor forma, né, eu acho que sempre essa troca ajuda muito, né, e facilita esses processos. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela presença de Obrigada. vocês, e uma boa noite. Uma boa noite Obrigada, para ti. obrigada, Obrigada. obrigada. Muito bom te Excelente. conhecer, Letícia. Prazer. Obrigada, eu que agradeço.